不是扁扁的这种嘴巴，前面扁扁的。Então quero falar algumas palavras. Então vocês vieram de países muito distantes. E eu também venho de um local bem distante, apenas para nos encontrar, nós viemos até aqui. Tá. Assim, quando Krishna ele foi para Dwarka e as Gopis elas foram. Então Krishna ele foi de Dwarka até Kurukshetra e as Gopis saíram de Vrindavana e foram até Kurukshetra. Então Krishna estava muito feliz em se encontrar com as Gopis. As Gopis, internamente, elas estavam muito felizes em se encontrar com Krishna. Porque as Gopis estavam externamente bravas com Krishna. Porque as Gopis elas têm amor e afeição por Krishna. Quando o amor ele se manifesta, então essa raiva transcendental que se chama Vamya Bhav se manifesta. Porque por muito tempo as Gopis elas estavam esperando por Krishna, mas ele não retornou para Vrindavan. Quando Krishna ele deixou Vrindavan, ele prometeu para as Gopis. Ele disse: "Oh Gopis, não se preocupem comigo. Hoje eu estou indo para Mathura. Amanhã eu irei matar Kamsa. Então, e no dia seguinte eu irei retornar para Vrindavan e me encontrar com vocês." Mas Krishna ele não retornou de Mathura para Vrindavan.
Então por isso as gopis elas estão muito bravas com ele. Na verdade, essa raiva ela não é a mesma a raiva material. Nesse mundo material, a, nesse mundo material a raiva ela se manifesta quando os nossos desejos eles não são satisfeitos. Mas no mundo transcendental, a Prakriti Jagat, a raiva se manifesta porque o amor entre Krishna e as gopis ele é muito grande. Então quando o amor ele se manifesta no coração de alguém, então automaticamente esse sintoma ele se manifesta. Até mesmo o sadhaka, quando ele pratica, ele faz as suas práticas e pouco a pouco ele desenvolve o seu bhajan. Passando pelos estágios de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya. Então, Nistha, Ruchi, Ashakti, Bhava e Prema. E eu apenas estou explicando porque as gopis elas estavam bravas com Krishna. Então essa raiva das gopis, na verdade, ela é transcendental e isso é uma demonstração do seu amor e afeição por Krishna. Então por isso as gopis elas choraram e com raiva elas perguntaram para Krishna: por que você não retornou para Vrindavan? Krishna ele não voltou para Vrindavana de Mathura. Existem muitos motivos descritos pelos nossos acharyas e eles explicam em seus comentários. Na verdade, Krishna ele saboreia as lilas de encontro com as gopis em Vrindavan. Então Krishna estava pensando: ele pensou, então eu devo saborear esse humor de separação das gopis. Então, sem a separação, o encontro ele não é completamente saboreável. Então é por isso que Krishna ele não voltou de Mathura para Vrindavan. Mas as gopis
elas sentiram dores de separação de Krishna. As gopis, elas estavam ficando em Vrindavana. Mas as gopis, elas são os eternos associados de Krishna. Elas nunca se separaram de Krishna. Mas Yoga Maya, ela cria essa separação, porque essa separação ela nutre o encontro. Mas as almas condicionadas, elas estão separadas de Krishna por muito, muito tempo. As Badadivas, as almas condicionadas, elas se esqueceram de Krishna. E elas vieram para esse mundo material. E elas estão sofrendo as 3 misérias de Maya. Então, por isso que Mayadevi, ela está punindo severamente as almas condicionadas. Por que nós estamos nesse mundo material? O motivo principal é porque nós nos esquecemos de Krishna e nós queremos gratificar os nossos sentidos. Então, por isso que Mayadevi, ela está nos punindo. Mas as gopis, elas não são almas condicionadas, Badadivas. Na verdade, as gopis, elas são a energia interna de Krishna, potência interna. Então, Shrimati Radhika, ela é essa potência interna de Krishna. E as gopis, elas choraram e sofreram nesse mundo material, mas não é igual às almas condicionadas. Eu apenas estou comparando as gopis e as almas condicionadas. As almas condicionadas, as Badadivas, elas estão sofrendo nesse mundo material de acordo com o fruto das suas atividades passadas. Mas as gopis, elas também sofreram em separação de Krishna. Mas isso não é atividade de Maya. As gopis, elas sentiram dores, estavam sofrendo em separação de Krishna, seu coração estava doendo muito. Mas isso é o arranjo de Yoga Maya. Eu também disse, as gopis, elas choraram por Krishna. E elas deixaram a sua casa. E elas estavam ficando na floresta. E dia e noite elas estavam chorando por Krishna. Então todas as atividades das gopis
elas são executadas por Yoga Maya. Já as almas condicionadas, as Badadivas, elas estão sofrendo as 3 misérias de Maya. Isso é a punição de Maya. Então assim eu estou comparando as gopis e as almas condicionadas. As gopis, elas não têm nenhum desejo de gratificar os sentidos materiais. Todas as suas atividades da mente, do corpo e das palavras são para a satisfação de Krishna. As gopis, elas não têm nem mesmo pais, irmãos, filhos. Toda a sua vida é apenas para Krishna. Porque as gopis, elas têm muito amor e afeição por Krishna. Mas as almas condicionadas, as Badadivas, elas já se esqueceram de Krishna. Dia e noite, elas estão gratificando dos sentidos. E assim as almas condicionadas se esquecem completamente de Krishna. Então, Sadhu, Guru, eles vêm para esse mundo material para lembrar as almas condicionadas. Por isso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele disse: Div Jago, Div Jago. Ele está dizendo: ó, almas condicionadas, por favor, acordem, acordem. Por quanto tempo vocês irão dormir no colo de Maya? Por favor, tomem esse remédio de Harinam. Mahaprabhu, ele anunciou em alto tom: ó, almas condicionadas, por favor, tomem esse remédio. Então as almas condicionadas, elas não têm nenhuma ideia de quem é Krishna. As almas condicionadas, elas estão completamente envolvidas e dedicadas a Mahamaya. Existem 2 tipos de Maya: Yoga Maya e Mahamaya. Então as almas condicionadas, elas estão submetidas a Maya. Então assim, todas as suas atividades estão sob a sua jurisdição. Já as almas liberadas, todas as suas atividades são feitas por Yoga Maya. Então, as gopis, elas são a própria manifestação de material da sua potência interna.
especialmente as almas condicionadas, elas têm uma identificação corpórea muito forte. Mas as gopis, elas não têm nenhuma concepção corpórea. Elas 24 horas por dia elas estão absortas em Krishna. Mas as Padadivas, elas estão 24 horas por dia absortas na gratificação dos sentidos. É por isso que Krishna Das Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita ele claramente explica. Então, retomando, as gopis, elas estavam bravas com Krishna e elas o castigaram usando palavras muito ásperas. E elas mordiam seus lábios e elas castigavam Krishna. E elas estavam chorando e chorando. Elas falavam, oh, você é muito cruel, você é um mentiroso. Assim, as gopis, elas castigavam a Krishna. Krishna, ele é Bhagavan, ele é a suprema personalidade de Deus. Ele não é cruel e ele também não é um mentiroso. O coração de Krishna é muito mole, mais mole do que uma manteiga. E Krishna, ele também nunca conta ele nunca conta mentira. Ele sempre fala a verdade. Satyam Param Demahi. Krishna, ele é a verdade absoluta. Então, o que quer que ele fale é a verdade absoluta. Krishna, ele não é cruel e ele também não é um mentiroso. Porque Krishna falou para as gopis: hoje eu estou indo para Mathura, amanhã eu irei matar Kamsa e no dia depois de amanhã eu irei retornar. Assim Krishna ele pacificou as gopis. Na verdade, Krishna, ele não saiu de Vrindavan. A sua expansão, ela foi de Vrindavana para Mathura. Vrindavana Krishna, ele está sempre presente em Vrindavan. Mas a sua expansão se manifesta em Mathura. Essa é uma filosofia muito confidencial da nossa Gauriya Sampradaya. Eu nunca irei deixar Vrindavan. Então, Vrindavana Krishna, ele sempre reside em Vrindavan.
às vezes visível, às vezes de forma invisível. So, just I will explain Krishna's two expression. One is called Mantralis Krishna, one is Então, called Mantralis explicando as duas expansões de Krishna. Uma é Krishna and Dwarkadish Krishna e Mathuradish Krishna. that means origin Krishna. And like Vrindavan Samsundar in O Krishna original, ele é Brajendrandana Shamsundra e ele fica sempre em Vrindavan. Vrindavan Paitajam Padameka Navachati. Krishna says, I never Krishna, ele diz: eu nunca saio de Vrindavan, eu nunca dou nem mesmo um passo para fora de Vrindavan. Vrindavan Paitajam Padameka Navachati. Krishna says, Krishna promised. Krishna, ele diz isso, ele também prometeu. So, Krishna, he always speak the truth. Então Krishna, ele sempre fala a verdade. Omniscient soul always speak the Já as almas condicionadas, elas sempre falam a não verdade. Se é verdade ou não. You going to the east, you are saying, I am going to. A pessoa fala, eu tô indo pro leste, mas na verdade tá indo pro sul. Krishna, he never. Mas Krishna, ele nunca fala, Just again I compare. ele sempre fala a verdade. Então agora eu tô apenas comparando Krishna e as almas condicionadas. Krishna is Bhagavan, he is a supreme person to God. How possible will and how possible will be that? Então Krishna é a suprema personalidade de Deus. Como que ele pode ser cruel e contar mentiras? Isso não é possível, porque na verdade Krishna, então, por isso o chamado Bhagavata, ele explica Satyam Param Dhimahi. Isso significa eu sempre medito na verdade absoluta do Senhor. Satyam Param Dhimahi. So now coming in this way, we also explain about conditioned soul. They have some bodily conception that they have good thing. 所以呢，我们回过头来说，我们众生呢，就是有这个躯体的这个概念的。 And do you have you bodily conception or not? Você tem a concepção corpórea ou não? And who has bodily conception? Quem tem a concepção corpórea? Levante o braço. All of them. Todos temos uma concepção corpórea. And that is called as ego. 所以我们叫 All 内 egos, mithya. Isso significa And falso ego. first, you are conditioned soul, you are not this one. Então primeiro você precisa entender que você não é você não é esse corpo, você é uma alma espiritual. Você não é um homem, você não é uma mulher. Então o que você é? Você é um servo eterno de Krishna. Why Krishna? And all were the eternal servants of Krishna. Todos vocês são servos eternos de Krishna. But you are giving your false identification. Mas vocês estão tendo essa falsa identificação de que eu sou um homem, eu sou uma mulher. 外在一些虚假的这个身份呢，然后是男的啊，或者是怎么样的。 Why? Por quê? Because conditioned soul Porque as almas condicionadas, forget to Krishna. elas se esqueceram completamente de Krishna. And they completely they forget their own and constitutional constitution. E elas se esqueceram completamente da sua forma constitucional. But this regard, Bhatta Jivan conditioned soul, they are giving their Por isso que as Badadivas, identification. elas estão dando
essa identificação, elas estão tendo essa identificação falsa. But with the association with sadhu, sangha, then so Mas pouco a pouco, pela associação com o sadhu sangha, elas irão perceber que elas não são esse corpo, que elas são uma alma espiritual. Naham vipro nacha narpati navisham sudra prestha brahmajati. Kintu pradodhikam paramanda purnamtade gopi bhattur padakamalu dasam. Mahaprabhu explained, I am not Brahman, I am not Kshatriya, Vaishya. Even I am not Sandhya. Então Mahaprabhu ele falou isso. Eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um Vaishya, nem mesmo um Shudra, eu também não sou. So who are you? You are the servant of Krishna. Então eu não sou um Grihasta, eu também não sou Vanaprastha. Gopi bhattur padakamalu. Então quem sou eu? Eu sou um servo do servo das Gopis. You understand? You are the eternal servant of Krishna. This is your real identity. Então você é um servo eterno de Krishna, essa é a sua verdadeira identidade. So completely Mas as almas condicionadas estão completamente iludidas por Maya. bodily conception. E é por isso que elas estão dando essa concepção corpórea. But every day you chant holy names, then seriously you realize and become good. 然后呢，如果通过每天我们慢速练手，然后慢慢慢慢 Então pouco a pouco você pode desenvolver essa concepção. You are not the residents of this material world. Vocês não são os residentes desse mundo material. Vocês são residentes de Goloka Vrindavan. Just you misuse your Você apenas Swatantra, independence patterns. 啊，我们是 fez um mau uso da sua independência, sua tantrata. 错用了独立 But 的 this is so the spontaneous nature to a person's soul, they forget to Krishna. And but when you forget to Krishna, Então as almas condicionadas elas se esqueceram de Krishna. E é por isso que automaticamente essa concepção corpórea ela se manifestou. and just I very briefly explain about Mas de forma bem curta eu vou explicar. 说一下，是一些大概的，就是规律的这个整体。 actually all the jivas they manifested from Na verdade, todas as divas elas se manifestam da potência marginal Krishna Tatastha Shakti. where you come from. De onde vocês vieram? Vocês vieram Marginal, da potência marginal de Krishna. so for this reason Então é por isso they want to enjoy with 那一刻就是那一刻， Então naquele momento vocês decidiram and Maya says where desfrutar de Maya. E Maya ela é muito he is always playing perspicaz, ela está sempre brincando. Ela está sempre with the gopis. brincando com as Gopis Maya. 他是准备和这些牧牛姑娘去玩耍的。 Nandini is doing this. Because when she was manifested from the marginal potency, Krishna, marginal potency of Krishna, that time he can see two worlds. 因为那个时候我们是从这 Krishna 它的边界里面扩展，所以那个时候你可以 One is 展示 called 这两个 the 两个。 transcendental world, Então é possível ver dois mundos. Um é o mundo transcendental e o outro é o mundo and just material. the jivas. Então quando as divas elas são criadas, elas In the middle, é como se elas estivessem and entre o mundo transcendental e o mundo material. 众生呢，刚好呢骑在两边，一个呢就是我们世界，一个呢就是极世界。刚好那个时候在边界里面看的时候，你是处于这个中间段的。 and those jivas, then so Krishna's transcendental world, they attend to Guru Vrindavan. 那些想去服务这里路上的，他们自然 Aquelas divas que vão servir 就这个无极世界。 o Krishna no mundo
transcendental, elas vão direto pro mundo transcendental, mas nós somos almas condicionadas. Então, quando nós estávamos nos limites do mundo material e do mundo transcendental em Tatastha Shakti, nós podíamos ver o mundo transcendental e o mundo material. Aquelas divas que viraram a sua face para o mundo espiritual, então elas alcançaram Goloka. Mas aquelas divas que se viraram em direção ao mundo material para gratificar dos sentidos com Maya, então rapidamente Maya as pegou. Porque Maya Devi, ela tem 3 tipos de atividades. Primeiro, Maya Devi, ela pega as almas condicionadas. E ela cobre rapidamente com um corpo grosseiro. E nesse corpo grosseiro, Maya, ela coloca outro corpo, que é o corpo sutil. Ela não está feliz com as almas condicionadas. E Maya, ela nos encobre com as 3 gunas, as 3 qualidades de Maya. Isso é Rajasic, Tamasic e Sattvic. É o modo da paixão, da ignorância e da bondade. Então ela nos põe nesse corpo grosseiro, ela nos amarra com essas 3 cordas. Essas 3 cordas são Satya, Raja e Tamaguna. Então ela tem essa atividade de encobrir. E outra atividade é Vikshet Atma. Então nós viemos para esse mundo material. Uma atividade é Avranatmaka Vritti e a outra é Vikshet Atma. Então assim, todos nós viemos para esse mundo material e estamos sofrendo as 3 misérias: Adhyatmika, Adibhautik, Adidevik. Adidevik são as perturbações que são causadas pelos semideuses. Então, Adibhautik. Então,
as perturbações causadas por outras entidades vivas, like snake bites. assim como picadas de cobra. That is these types of disease is called Adi Bhuti. 这个呢叫阿德福，也就是说它是 Então isso é Adibhautic. E Adhyatmic significam aquelas perturbações causadas pela própria nossa própria mente. Quem tem problemas com a sua mente? Você tem problemas com a sua mente? So now coming in this then three kinds of Então, Maya tem 3 tipos de atividades. that called Adhanti Pay. Avaratmaka. Two kinds of activity actually. Two. 实际上呢， Então, Maya, na verdade, tem 2 tipos de atividades. Avaratmik Avaran Atmika Vritti, and that is called Vichep Atmika Vritti. Avaran means to cover. Avaran significa encobrir. Now we completely cover with mass. 第一个，我们现在是完全的被玛雅的这个假象的这个能量覆盖了，这是第一个覆盖能量。 So now coming this way, Mahadev very nicely packing to us. 所以呢，玛雅单位呢把你包装的很好。 Então, assim, Maya Devi, ela faz um belíssimo pacote de nós. One is called Prasmadi. In the Prasmadi, Então, Prasmadi that is called então elas não cobrem com esse corpo grosseiro. E dentro desse corpo grosseiro tem o corpo sutil. this body is called Prasmadi, made by the 5 Então esse corpo, ele é um corpo grosseiro, é feito de 5 elementos. inside this Prasmadi. Dentro desse corpo grosseiro That's the Sukshma Sat. 然后呢，就是一个 tem outro corpo, que é o corpo sutil. That is called mind, intelligent, egos, and past impressions. That is called Mon, Buddhi, Ahankara. Então Man, Buddhi, Ahankara e Chitta. 这个虚体就包括我们的假象啊、ego 啦，还有我们 Inteligência, mente. 这个就是精锐的躯体了。 So this is called a subtle. Então esse é o corpo sutil. This subtle body, Nesse corpo sutil, Atma, soul, a Jivatma, a alma, ela reside. 里边呢，然后呢，众生的这个归零啊，灵魂才在里面。 conditioned soul, every life, they left their grasp. 那么我们这些受条件现在的灵魂呢，每一世我们都要扔掉我们这个躯体的。 And when we left this breath body, Então quando nós deixamos esse corpo grosseiro, falamos que a pessoa morreu. and inside subtle body, Atma, soul. 但是在我们的这个精锐的 Dentro do corpo sutil está a alma. His conclusion is that Então a conclusão é: every life they left their grasp. então a conclusão é que todas as vidas, as almas condicionadas, elas deixaram seu corpo grosseiro, Give up their mas elas subtle body. nunca deixaram o corpo sutil, Mon, Buddhi, que é composto de Man, Buddhi, Ahankara e Chitta. Inteligência, yes, mente, inteligência, coração e falso ego. we are sense. 无仅止的这样轮回轮回。 Então, e repetidas vezes nós estamos vagando por esse ciclo de nascimentos e mortes. E muito falso ego ele está se manifestando. For this regard, conditioned soul, they committed many kinds of É por isso que activities and pious activities. as almas condicionadas, elas cometeram muitas atividades piedosas. So with their committed sinful activity, they are going through lower planets, they are going lower. 知道吗？就是罪恶深重的人要下地狱，下地狱。 Those who are partly Então, aqueles que estão cometendo atividades pecaminosas, eles estão indo para os planetas infernais. E aqui, agora, aqueles que estão fazendo atividades piedosas, então,
eles irão para os planetas superiores. Aqueles que estão indo para o céu e aqueles que estão indo para o inferno, ambos eles estão desfrutando. Eles estão desfrutando ou não? Ambos estão desfrutando. Então aqueles que estão indo para o inferno eles estão desfrutando e aqueles que estão indo para o céu também. Então aqueles que vão para o inferno eles estão felizes assim como um verme no excremento. Todos os dias esse verme ele come excremento. E eles estão felizes ou não? Então se você tira o verme do excremento, das fezes, ele naturalmente ele vai voltar para as fezes. E aqueles que estão nos céus, eles também estão desfrutando muito, bebendo diferentes néctares. Na verdade, ambos estão desfrutando. E ambos eles também estão sofrendo. Quem não está sofrendo nesse mundo material? Então, aqueles que estão nos planetas inferiores, eles estão sofrendo, e até mesmo aqueles que estão nos planetas superiores, e os Swarga, eles também estão sofrendo. Às vezes eles perdem a sua posição. Às vezes eles são atacados. Então eles estão atacando uns aos outros, lutando uns com os outros. A guerra entre os Devas e os Asuras. Os demônios e os semideuses, às vezes eles lutam. Às vezes os semideuses eles perdem o seu reino dos céus. Então aqueles que estão indo para o inferno, eles estão desfrutando e estão sofrendo. Então a comparação é apenas o que é mais e o que é menos. Aqueles que estão no céu, eles estão desfrutando mais e sofrendo menos. E aqueles que estão indo para Naraka, para o inferno, eles estão desfrutando menos e estão sofrendo mais. Essa é a única diferença. Mas como se livrar completamente de todo esse sofrimento e desse desfrute? Então por isso Chaitanya Mahaprabhu ele disse: cantem os santos nomes.
Então assim, as almas condicionadas elas estão vagando nesse ciclo de nascimentos e morte. E de acordo com as suas atividades piedosas, às vezes elas vão para o céu, Swarga Loka, e às vezes elas vão, por cometer atividades pecaminosas, Papa Karma, então elas vão para o inferno. Então, por que eu estou falando isso? Porque Krishna ele é um Bhagavan. E as divas elas são partes e parcelas dele. Então as divas elas nunca irão se tornar o Senhor. Então Krishna está agindo assim como um ser humano. Mas Krishna e as gopis, eles não são Diva Tattva. Krishna ele é Bhagavat Tattva e as gopis elas são Parikara. Elas são a potência, as gopis elas são a potência de prazer de Krishna. E Krishna e as gopis elas estão além de Maya. Srimad Bhagavatam ele dá evidência. Onde está Krishna, onde estão as gopis, não há Maya. Mas as atividades das gopis são assim como a de uma alma condicionada. Elas choram para o Krishna, elas ficam bravas com Krishna. Elas castigam Krishna. Na verdade, elas têm muito amor e afeição por Krishna. E Krishna ele é muito humilde. Só, ó Krishna, por que você está bravo? Na verdade, Krishna ele fala, ó gopis, por que vocês estão bravas comigo? Então Krishna ele disse, na verdade isso não é minha culpa. Ele falou, isso é a natureza, Prakriti. Então às vezes na natureza nós nos encontramos, às vezes nós nos separamos. Então por quantos anos vocês estão separados de mim? Então 5 anos sem ver Gurudeva. Então ela disse, ó gopis, não fiquem bravas comigo, isso não é minha culpa. Então Krishna lhe deu um belíssimo exemplo. Tudo depende da natureza, Prakriti. Encontro e separação não está nas nossas mãos. Então, apenas dando um exemplo. Se você pega um punhado de grama então você joga na correnteza de um rio, então você verá que
toda essa grama ela fica junta e ela fica flutuando na água. 我们扔了一些草在这个水中的话，那么这水流的这些草，你看本来它们是相聚的，那你扔到水流之中的话呢，它们内容呢就东奔河西的就分散。 Then after 3 minutes, you Então can depois see de all alguns the grass segundos, spread. toda a grama ela se espalhou. 就是它就这些草就是 And some grasses also floating 有些 east, west, 浮 and 起 east. 来，有些的可能去了，就是飘到这里就是 E algumas, 不一样。 And sometimes also meeting together, sometimes also going às vezes uma dessas gramas elas se encontram, in this way, Krishna mas dessa forma Krishna ele explicou como as divas às vezes elas se encontram e às vezes elas se separam. unlimited time, Jiva also wandering in this. Sometimes meeting, sometimes Então as divas elas estão vagando desde tempos imemoriais. Às vezes elas se encontram, às vezes não. in this way, all we are and wandering since I could 好像我们这是不停的这样的，就是旋转流动的，就这样转换转，就是这样轮来轮去这样。 and sometimes they're taking birth in different places. E às vezes as divas elas nascem em diferentes locais. Many times you took birth in Muitas India, vezes many você times you took birth in China. nasceu na Índia, na China. 是在那个中国出生或者印度出生。 And while you took birth, then according to that, bodily consciousness. E onde quer que você tenha tomado o nascimento, automaticamente você tem uma concepção corpórea daquele local. You took birth in China, so I think I am Chinese. Então vocês nasceram na China, então vocês pensam, eu sou chinês. She takes birth, she thinks I am American. Ela nasceu nos Estados Unidos, então ela pensa, eu sou americana. We're not American. Você não é russa, você não é americana, você não é chinesa. This is only this is called bodily conception. Isso é apenas 这些都是假象，这些都是a concepção corpórea e falso ego. Actually, you are the eternal son of Krishna, Jiva Swarup. Why? Na verdade, você é o servo eterno de Krishna. Krishna é o Swarup. 永恒的要明白这些哈。 So in this way, actually Krishna is giving many teachings to us. Então, dessa forma, Krishna está dando muitos ensinamentos para nós. 给予我们很多的教导。 Another thing, Krishna, in this way, he relishes. Outra coisa é que, dessa forma, Krishna ele saboreia as lilas de encontro e as lilas de separação. 而是品尝相聚的这个品味和分离的这种情感。他是 And Krishna is very eager to listen. Gopis, this type of chastisement from their mouth. 其实非常 E Krishna está muito ávido em ouvir esses castigos dos lábios das gopis. We are told Gopis get chastised to Krishna. Eu já disse, as gopis elas estavam castigando Krishna. What did he say to Krishna? Gopis? What is it? You are liar. Então o que as gopis elas falaram? Elas falaram, você é um mentiroso. You are very cruel. Você é muito cruel. Because Krishna is Bhagavan. He wants to listen this type of Então porque Krishna ele é Bhagavan, ele quer ouvir essas doces palavras dos lábios das gopis. What do you think? Only remember, Krishna is not liar, but Krishna is not. Mas sempre se lembre, Krishna ele não é um mentiroso, ele não é cruel. In this way, Krishna, he realizes different melody from the heart of the gopis. 其实只是通过这种方式，必须要去品尝这些不同的牧人姑娘的她们的这种的那个心绪品味。 Because Krishna is called the topmost counsel. The Porque- sixth Krishna. Porque Krishna ele é
o sommelier mais elevado, ele era Shikshara Krishna. When love comes, it gives Quando love and affection. o amor Use this type e a afeição profunda ele se manifesta, então elas usam essas palavras ásperas com ele. 自然他们会有一些这种言语就比较可能 and these types of harsh words, one can tell to Krishna and can tell to Lord in Vaikuntha, Mas essas palavras elas não podem ser faladas para Krishna em Dwarka, em Mathura, nem mesmo para Narayana e Vaikuntha. Mas as gopis elas podem usar essas palavras com Krishna. and Krishna also, when Govinda used these harsh words and cried, E quando as gopis elas estavam usando essas palavras ásperas, elas estavam chorando, então Krishna ele estava pacificando-as. because this is the deep love Govinda. Porque esse é um amor muito profundo, isso é Gopi Prem. Or then compared with gopis and conscious. Então eu estou sempre comparando as gopis e as almas condicionadas. 不念的不可能去相和睦的供养们和这些众生的相提并论。 And gopis, or Indian element, gopis they are not conscious. 首先，木女姑娘她们不是普通的这些条件限制的人， Actually, they are called the type manifestation or Na verdade, elas são Krishna. a manifestação direta da potência de prazer de Krishna. Yahaladini Shakti Shrimati Radhika. Ananda Chinmara Sapati Bhakta Vinja Rupa Taya. In Brahma Siddha, No Brahma Samhita existem muitas evidências. but we have to learn many things from Krishna. Mas nós devemos Between Krishna and aprender muito dessa conversa entre Krishna e as gopis. but question is coming Mas a pergunta é: to como as almas condicionadas elas podem alcançar a morada do Senhor? 被这个知识所吸引呢？ If you listen this katha, your heart will Se você escuta esse kata, então seu coração fica em júbilo. perform this lila. To giving mercy to the all the living beings. E Krishna ele faz essas lilas para dar misericórdia para todas as entidades vivas. Anugraha bhaktanam manasam dhyanamasam bhajate tasakra dasukata purvati. Small Bhagavatam gives this evidence. Então o Srimad Bhagavata ele dá essa evidência. Krishna performed this lila Krishna ele in Guru Vrindavan. faz essa lila em Goloka Vrindavana. Krishna E essa mesma lila ele manifesta nesse mundo material por meio de sua Yoga Maya. and if you listen this katha, then your heart will be blessed. And so for the Anugraha bhaktanam manasam dhyanamasam bhajate tasakra dasukata purvati. If you listen this katha, Então se você escuta esse kata e você fica absorto em Krishna, and they will free from Maya. então você ficará livre de Maya. You will free from Maya. 然后我们可以 Listen this. Então se você ouvir esse kata, então você ficará livre de Maya. Everybody wants to listen to Krishna katha. 如果你真的想和睦的想 Only one person he does not want to listen to Krishna katha. 只有一个人， Todos querem ouvir Krishna Kata. Apenas uma pessoa ela não quer ouvir Krishna Kata. Who is he? Quem é ele? Does not want to listen to Krishna. Quem é essa pessoa que não quer ouvir Krishna Kata? Who is sleeping? 那个睡觉的这个， Aquele que está dormindo? Who is sleeping on the lap of 那 Maya? 个是睡觉的，他就想 Aquele que está dormindo no colo de Maya. Who is sleeping on the lap of Maya? How does it? 那个睡 Então quem está dormindo no colo de Maya, como é possível? If you sleep on the lap of Maya, you cannot. 你睡在玛雅的这个大腿上， So for this, Então se você dormir no colo de Maya, então não é possível. Por isso que eu falo, acorde, acorde, acorde. how will you wake up from the lap of Maya? Então, como você vai acordar do colo de Maya? Mahaprabhu ele está dizendo, divide água, divide água. Kata nidra jog Maya pisachi. How long you sleep on the lap of Maya? Por quanto tempo você irá dormir no colo de Maya?
você estiver dormindo no colo de Maia, então você não vai conseguir ouvir. 所以我说不要洗，不要洗，不要洗。 Don't sleep at night. Por isso eu tô dizendo acorde, acorde. Não durma igual Kumbhakarna. Você entende Kumbhakarna? Kumbhakarna, the brother of Então o irmão de Ravan. the brother of Ravan. His name was Kumbhakarna. Então o irmão de Ravana chamava-se Kumbhakarna. Por 6 meses ele dormia de forma contínua. Then one day wake up and eating, and again Então ele acordava e ficava por um dia apenas comendo, 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 e depois ele voltava a dormir. understand. Once a year, only one time wake up. Então, 6 months. então ele ficava acordado apenas um dia por ano. So if you sleep on the lap of Maya, Então se você dormir no colo de Maia, você não vai conseguir ouvir. so how will you wake up? Então como você pode acordar do colo de Maia? Então Mahaprabhu ele está dizendo. Ele está dizendo, por favor, acordem And chant Holy e cante os santos nomes. Então se você canta os santos nomes, então automaticamente o sono ele vai embora. Porque onde há Harikata, então as 4 filhas de Jam Maharaj automaticamente elas aparecem. 亚麻哈里的4个女儿会来到。 Então onde há o Harikata, então as 4 filhas de Jam Maharaj elas automaticamente elas vêm. 欧洲的4个女儿来到，亚麻哈里的4个女儿，耶那花的4个女儿来到。 and their duty is how to make you to sleep. E o dever delas é fazer você dormir. 是告诉你们怎么去睡觉。 Understand? So very carefully. 说不要小心， Então tenha muito cuidado. Distance from 4 daughters of Então fique distante das 4 filhas de Jam Maharaj. Mas se você canta os santos nomes, então automaticamente as 4 filhas de Jam Maharaj elas vão embora. 所以我们有念诵的话呢，念诵圣名的话呢，自然的话，我们就是免除这些的，免除这些的，得到得到。 Então amanhã nós iremos falar mais. Por favor, acordem. Bom ou não?